Graça e paz, meus queridos, amém? Amém. Que bom nos ajuntarmos nesse lugar nessa noite para adorarmos, para celebrarmos ao Senhor. Que bom que você veio, aceitou o convite. Eu sei que tem pessoas de lugares distantes, né? Talvez eu sou um dos mais distantes aqui, né? Estou a 1000 quilômetros quase da minha casa, mas eu sei que tem outros aí a 300, 200, 400 quilômetros, mas tem outros que é aqui pertinho, né? 100, 200 metros, 300 metros, já vai ter os agradecimentos. Mas eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado, porque você ter aceitado esse convite, né, da parte do irmão Rui, da congregação aqui nesse lugar. Né, nós pertencentes a um povo, a uma denominação que nós chamamos de batista, um povo batista. E nós, vamos dizer assim, a nossa caminhada vem de longe. Né, nós somos uma igreja missionária já há muitos anos, né, séculos nós poderíamos dizer, pregando, ministrando a palavra do Senhor, testemunhando que Jesus Cristo, Ele vive, que Ele salva, que Ele transforma, né, o nosso Deus poderoso. Porém, nessa noite, o desejo do nosso coração é louvar o Senhor e adorar o Senhor. Não importa a sua denominação, o céu não vai ter uma plaquinha. O céu vai entrar pessoas que creem em Jesus de todo o seu coração, que confessa Ele como o Senhor. E o céu é um lugar garantido para todos quanto quiserem ir ao céu e aceitar esse convite. Então você é o convidado nessa noite, né, a adorar, a exaltar ao Senhor. E eu queria convidar você a aquietar o seu coração diante do Senhor. Ouça aquilo que Ele tem que ministrar no seu coração, meu querido. O Senhor, Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. A sua palavra que nós cremos, a Bíblia Sagrada, que é viva e eficaz. Ela é poderosa. Talvez o pastor, né, os obreiros das igrejas, deles mesmos, eles não têm palavra para trazer conforto para o seu coração, mas o Senhor tem algo para o nosso coração e a palavra dele, ela fala, ela ministra o coração. Eu queria convidar você a ficar de pé, se for possível, aqueles que puderem, né, e abrir sua Bíblia no Salmo 111, o versículo 1, nós vamos ler apenas os primeiros versículos, até o 3, e diz assim: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é louvado e procurado. Olha que texto maravilhoso, queridos. As obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. O meu prazer está na lei do Senhor, como diz o salmista. E é nessa lei que nós meditamos, dia e noite. Essa lei quem nos faz ter uma vida diante do Senhor, uma vida de retidão, uma vida de integridade. Ainda que tenhamos dificuldade, mas é ela quem vai fazer, queridos. E só ela vai fazer você ter uma vida diferenciada. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus, pedir que Ele possa realmente ministrar a cada coração, agradecer a Ele por esse dia maravilhoso, por essa semana maravilhosa. Pai Santo, Tu que estás no céu, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de glória, de louvores, ó Deus. Seja sempre o nome do Senhor reverenciado em toda a terra. Toda língua confesse o Senhor enquanto há fôlego, Senhor. Porque um dia joelhos se dobrarão, línguas, ó Deus, falarão, tentarão confessar o Senhor e já não será mais possível. Nós fazemos isso nessa noite. No nome de Jesus, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Jesus. Porque veio um povo aqui com o intuito de louvar, de celebrar, e junto aqui, ó Deus, com essa igreja, num dia tão marcante para essa comunidade, para essa igreja, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas por esse povo. O Senhor tem feito grandes coisas por nós. Estamos alegres e felizes. Abençoe os teus filhos. Nós queremos celebrar o Senhor com alegria no nosso coração. A tua palavra já iniciamos lendo ela. Vamos continuar, ó Deus, buscando nela, ouvindo o que ela tem a ministrar no nosso coração nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Essa canção que nós vamos cantar é uma oração ao Senhor. Nós dizemos ao Senhor assim: és Tu a única razão da minha adoração, do meu louvor. O Senhor, Ele é o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Amém? Vamos ficar de pé, porque ele convida a gente a ficar de pé. Mais que isso, queridos, faça desse cântico realmente o seu louvor nessa noite. Vai ter a letra ali. Se você não conhece,
Vamos aprender conosco. Vamos lá? Ele diz assim: és tu única razão para adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Porque em ti foi ajudado, a salvação tem alegrado. Olhado em meu coração, com meu canto te louvarei, te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu amor Jesus. Bonito. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anela, aleluia, ó Jesus. Porque em ti fui ajudado, a salvação vem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu amor Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu amor Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu amor Jesus. Por isso que eu te dei os prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por teu em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Por isso diante dele, mamãe. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. É verdade isso. E agradecer-te por a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Te adoramos. Mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis, e
ti, Senhor, te entregamos os nossos viver, pra já ouvir o ser. Foi teu auxílio, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, és meu prazer, meu viver, ministrando louvor. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Jesus. O Senhor é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós. Nós não somos dignos, Pai, mas o Senhor sim é digno de toda adoração, de todo louvor. Glória a Deus, meu, pelo imenso amor com que o Senhor nos amou, Jesus. Obrigado pela sua imensa graça, esse favor imerecido. Ó Deus, mesmo sem merecer, o Senhor nos amar, o Senhor nos escolher, o Senhor nos preparar, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o grande amor do Senhor, ó Deus, que nos constrange, faz com que nós nos reunimos, nós adoramos, exaltamos ao Senhor, que nós ministramos a palavra do Senhor, ó Deus. Faz com que nós, cada um de nós, sejamos, ó Deus, instrumentos na mão do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo amor, pela graça e pelas suas eternas misericórdias, que, como diz o profeta Jeremias, é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado. Nós precisamos de clamar ao Senhor e só de misericórdia. Perdoa, ó Pai, o pecado da humanidade, perdoe o meu pecado. Ó Deus, nos ajude a cada dia, ó Deus, estar mais próximo ao Senhor, em intimidade contigo, na busca pela tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoe este lugar, Jesus. Esta vila, ó Deus, do Uruguenê, que ela possa ser uma vila, ó Deus, temente ao Senhor. Que a graça do Senhor cubra este lugar, esta vila, Deus. Tirando toda a maldade, toda a iniquidade, ó Deus, e que o amor do Senhor possa contagiar, possa ser algo impactante nesse lugar, Pai. Que a graça do Senhor possa alcançar inúmeras pessoas neste lugar, através de cada vida aqui presente. Os nossos irmãos pastores das outras denominações, que eles sejam instrumentos do Senhor ali, Pai, na sua igreja, ó Deus, para que ali possa ser um canal de bênção aqui nesse lugar, nessa vida. Os irmãos ali de Vista Alegre, os irmãos de Porto Velho, os irmãos lá do Rolim de Moura, os irmãos de Nova Mamoré, ó Deus, de Extrema, de Rondônia, de tantos outros lugares, que sejam instrumentos do Senhor, que sejam agentes de salvação, ó Deus, nesses lugares. Nós queremos te louvar com alegria no nosso coração, mas queremos nos submeter ao senhorio do Senhor. O Senhor é Deus. Se o Senhor quiser, ó Deus, fazer, se o Senhor quiser trazer cura, bálsamo, refrigério, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo Deus. Nós aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Amém. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar bem forte, és fiel mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Gente, graças a Deus a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor. Obrigado por você ter vindo e compartilhar com esse momento precioso, esse tempo precioso aqui com a gente, tá? Sejam todos bem-vindos. Aqui nós temos aqui o irmão Jefferson da Assembleia de Deus da Missão, tá? Seja bem-vindo. O pastor Francisco ali da igreja do Joãozinho, que agora se mudou o nome, né, pastor? Tá? Mas sejam bem-vindos, pastor, as suas ovelhas, sendo todos recebidos aqui. Nós temos aqui a caravana aqui a caravana aqui de Vista Alegre do Abunã, tá? Sejam bem-vindos. Cadê? Não vou gritar, né? Eita glória! Maravilha! Nós temos aqui também o Wagner e a sua esposa da Adventista do Sétimo Dia, tá? Sejam bem-vindos. Se eu esqueci alguém, me perdoem, tá bom? Mas sendo todos acolhidos, recebidos, tá bom? Tem mais? A Eliane daqui, ó. A Eliane da Água no Leite, tá? Seja bem-vinda. Isso, tá? O irmão, não pega o nome do irmão. Aguinaldo e sua família, sejam bem-vindos, queridos, tá? Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. E os demais estão em casa, né? A Luzia, seja bem-vinda também, tá? Sinta-se em casa. Temos aqui também a presença dos nossos pastores, tá? Pastor Ananias Veloso, da Nova Mamoré, da Igreja Batista Nova Mamoré. E o nosso pastor, tá? Pastor Richard, ele é de Porto Velho, tá? E assumiu a igreja de Vista Alegre do Abunã, tá? Está aqui com a gente, aqui vai ministrar nessa noite, tá? Então, queridos, receba do Senhor. Deus deu uma palavra no teu coração nessa noite. Esteja o coração fértil, com terra fértil, receber a palavra do Senhor, tá bom? Deus quer falar contigo nessa noite. Então, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, tá? Sejam-se acolhidos e recebidos, amém? Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Atos, capítulo 9, tanto hoje quanto amanhã pela manhã, nós vamos estar meditando nesse texto, vou estar expondo, renovando as forças. Esse nosso tempo de retiro, esse nosso tempo em comunhão aqui com os irmãos, é para justamente com esse objetivo de renovar as nossas forças. Eu estava conversando com o Mike e eu falei assim, tem alguma sugestão de tema, alguma coisa que você pode compartilhar nesse sentido? E eu falei assim, glória a Deus, porque na Igreja Mãe nós estamos na série Recomece, então nós estamos falando sobre recomeço. E o Senhor nesse tempo tem falado muito comigo a respeito sobre recomeçar. Na verdade, esse ano, né, eu estou recomeçando. Entreguei a igreja na qual fiquei 3 anos ano passado e hoje estou tendo essa experiência de pastorear 2 igrejas e a congregação, e tem sido assim um desafio, e tudo o que o Senhor tem falado ao meu coração são coisas que, como estava falando com o pastor, coisas óbvias, coisas tão simples, tão importantes, mas que muitas vezes ao longo do tempo nós vamos perdendo. Ao longo da nossa caminhada com o Senhor nós vamos esquecendo disso. E às vezes ao longo do tempo nós vamos perdendo as nossas forças. Nós vamos perdendo o nosso ânimo, a nossa alegria, o nosso vigor. E nós precisamos de um recomeço. Precisamos recomeçar. E para falar sobre isso, então, eu quero que você leia comigo em Atos, capítulo 9,
versículo 1 até o versículo 19. Diz assim, minha Bíblia. Enquanto isso, Saulo ainda estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximavam de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam enmudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias eles lhe disseram: não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e esteja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Feche seus olhos, mas não feche sua Bíblia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Te pedimos que o Senhor fale poderosamente a nós. Que nessa noite, ó Pai, nós tenhamos, ó Deus, ouvidos sensíveis à sua voz, ó Deus, e coração obediente a ela. Para que nós venhamos te obedecer em tudo o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam cativos, ó Deus, ao Senhor. Que toda e qualquer distração, ó Pai, não venha roubar a palavra, ó Deus, que está sendo semeada aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, você conhece, provavelmente ouviu falar a respeito do apóstolo Paulo. Essa é a história da conversão dele. E eu vou estar falando do Paulo, e aqui o texto está dizendo Saulo. E aí eu quero que você entenda, queridos, e algumas vezes algumas pessoas acham que Deus mudou o nome de Saulo. Que ele era Saulo antes de se converter, e depois que ele se converte, ele passa a ser chamado de Paulo. Não é bem assim, queridos. Saulo é a pronúncia hebraica que vem de Saul. Então, Saulo é como os judeus falavam o nome dele. Mas depois de um certo tempo, você vai ver que depois lá do concílio em Jerusalém, passa-se um tempo, Paulo, ele junto com Barnabé, eles são designados para o ministério com os gentios, ou seja, quem não era judeu, ou seja, eu e você. E ali então, os gentios, eles tinham fala grega, eles falavam em grego, então eles não falavam Saulo, eles falavam Paulo. Então, Paulo se dirige, o Saulo agora começa a se dirigir como Paulo, porque ele estava escrevendo para os gentios, para o povo de fala grega, que não falavam Saulo, falavam Paulo. Então não é que Deus mudou o nome dele. A respeito é o mesmo nome, mas com pronúncias diferentes, porque são em línguas diferentes. Então, eu vou falar Paulo, às vezes eu vou falar Saulo, então eu estou falando da mesma pessoa, ok? Irmãos,
esse homem teve que passar por um grande recomeço na sua vida. Esse homem, ele, como você viu no texto, era alguém muito zeloso, e ele vai falar sobre isso lá em Filipenses capítulo 3. Era um homem muito zeloso, um fariseu, um mestre da lei, uma autoridade, mas sentia uma raiva, um ódio tão grande dos cristãos e daqueles que estavam seguindo um tal de Jesus, o Nazareno. Um povo que estava dizendo que ele tinha ressuscitado e que tinha feito milagres, e aquele povo agora estava começando a corromper, entre aspas, o judaísmo a qual Saulo amava tanto, a qual ele ensinava tanto, a qual ele tinha tanto zelo, tanto apego. E agora, naquele zelo dele todo, ele vai para um outro país, uma outra cidade. Por isso que ele pega a carta de autorização, porque Damasco era em outra região. E ele vai lá, nesse outro país, dizendo assim, não, agora tem que perseguir esse povo até os confins da terra. Mas no meio do caminho, aquele a quem Paulo estava achando que não tinha morto, que estava morto, ele encontra ele vivo. Aquele de Saulo achava que era só um boato, era só uma seita, era só um povo herege. Ele encontra a razão da vida daquele povo. Ele encontra Jesus. E é interessante porque Jesus não fala assim, Saulo, você está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo o meu povo. Não, ele fala assim, Saulo, você está me perseguindo. Você está perseguindo aqueles que são, depois do que o próprio apóstolo vai escrever, ele vai montar toda essa teologia, e ele vai dizer que nós, da igreja do Senhor, aqueles que são salvos e lavados pelo sangue de Jesus, não somos simplesmente uma igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que quando se persegue a igreja, se persegue o Cristo. Porque está perseguindo o corpo dele. E aí então, este homem cai. E aqui, queridos, você já ouviu falar que Paulo caiu no cavalo? Se você prestar atenção no texto, tem cara de cavalo. E o texto diz que pegaram e levaram ele pela mão. Ou seja, se ele tivesse a cavalo, tinha colocado ele em cima do cavalo, continuava levado. Não ia ser pela mão. Então eles provavelmente não estavam a cavalo. E esse homem cai, perde as suas forças. Mas algo que o Senhor fez na vida dele, serve para mim e para você, para que você venhamos recomeçar e recomeçar renovando as nossas forças. E eu quero falar sobre 3 princípios daquilo que Jesus fez na vida de Paulo para renovar as nossas forças. Então hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Amanhã pela manhã nós vamos falar a respeito do porquê que o Senhor renova as nossas forças. Para que ele vai renovar as nossas forças? Para que ele quer um povo renovado? Para que ele quer um povo forte? Nós vamos falar a respeito sobre o propósito. E aí nós vamos continuar vendo aquilo que Jesus continuou fazendo na vida de Paulo e que ele quer fazer na minha e na sua vida também, amém? Então não perca amanhã de manhã, que horas são 9 horas, neste mesmo horário, nesse mesmo canal, né? Esse mesmo endereço. Aqui você é nosso convidado. Então, queridos, o primeiro princípio, para que você venhamos recomeçar, para que você venhamos renovar as nossas forças, é primeiro, não recomece sozinho. Vamos repetir todos juntos? Não recomece sozinho. Olha só. Saulo estava, primeiro que já estava indo para Damasco, ele já não estava sozinho. Óbvio, ele ia lá prender o povo, ele não ia sozinho prender um monte de gente. Ele já estava acompanhado. Mas quando ele cai, quando Jesus aparece para ele, e Jesus fala assim, no versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Aquele homem está cego, agora totalmente dependente, e Jesus está falando para ele, se alguém vai te dizer o que você vai fazer. Aí, não somente isso, os homens pegam ele pela mão. Olha só o versículo 8. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele ficou cego, mas ele ficou na casa de quem? De Judas. Não é o Judas Iscariotes, tá? É um outro Judas, conhecido de Saulo. E olha só, depois, esse homem enfermo, agora o Senhor fala para Ananias, vai lá e ora por ele. E depois, se você continuar a ver, e o versículo termina que ele dizendo que
O versículo 19 que a gente leu termina dizendo que ele permaneceu com os discípulos. E se você continuar lendo, e amanhã nós vamos fazer isso, nós vamos ver que Paulo ainda continuou dependendo de pessoas. Ele precisou que os seus discípulos o ajudassem a fugir de Damasco. Depois ele precisou que Barnabé o acolhesse, porque os apóstolos estavam com medo dele. Barnabé o acolheu, o discipulou. Depois ele precisou dos apóstolos para estarem lá também. E ele passou-se então a sua vida toda precisando de pessoas. Aqui o Senhor começou a tratar o orgulho de Saulo. Saulo, você vai recomeçar, vou recomeçar a sua vida. Eu vou renovar suas forças. Mas não seja orgulhoso achando que isso vai acontecer com você sozinho. Você vai precisar de pessoas. Eu vou colocar pessoas na sua vida. Eu vou colocar pessoas estratégicas de acordo com a minha vontade. Para exercer na sua vida, Saulo, para que você venha recomeçar. Não seja orgulhoso ao ponto de achar que você pode fazer sozinho. Não, não, não. Eu estou começando a trabalhar. Você poderia ser alguém importante lá antes. Mas agora você é um bebê na fé. E como um bebê na fé, você vai precisar de pessoas. Irmãos, não existe cristianismo sem pessoas. Não existe crescimento espiritual sozinho lá na sua casa. Se você quer crescer, você precisa de pessoas. Você precisa estar em comunhão com a sua igreja. Pessoas vão ser usadas para pregar o evangelho para você. Pessoas vão ser usadas para ensinar a Bíblia para você. Pessoas vão ser usadas para orar pela sua vida, para te ajudar em momentos difíceis. Vão exercer os dons para cuidar da sua vida, assim como você vai exercer os seus para cuidar da vida de outras pessoas também. Então não pense que você pode recomeçar e renovar suas forças sozinhos. Isso é uma mentira. O diabo e o pecado nos ensina que nós podemos fazer tudo sozinhos. Mas Jesus e a Bíblia vai nos ensinar que sem ele nós não podemos fazer nada. Irmãos, uma grande mentira. Ah não, peraí, pastor, eu vou arrumar minha vida primeiro, aí depois eu vou servir a Jesus. Não, pastor, é que assim, eu estou muito certo assim na minha vida, mas aí depois quando eu parar, quando eu me libertar desse vício, quando eu sair desse problema, quando eu passar por essa dificuldade, quando eu for curado, quando isso acontecer, aí eu me conserto e aí eu volto. Irmão, você nunca vai conseguir isso. Se o Filho do Homem não te libertar, você não vai ser livre. Não adianta achar que você pode fazer alguma coisa sozinho. Paulo entendeu, e mesmo se ele não tivesse entendido, imagina só a ideia, a situação. Se ele lá cego dissesse, não quero ajuda não, eu vou sozinho, eu sei o caminho. Talvez até hoje ele estava tentando achar Damasco, e achar tão cedo Damasco. Talvez ele pudesse dizer assim, não, eu mesmo oro, eu sou um homem de oração, por que precisa vir um tal de Ananias orar por mim, sendo que eu mesmo sou um homem de Deus? Eu mesmo posso orar, por que tem que vir Ananias? Eu sou um homem tão importante, por que eu tenho que me hospedar na casa de uma outra pessoa? Eu não posso ir para um hotel 5 estrelas. Mas, irmãos, à medida que o Senhor vai fazendo com que Saulo tenha que depender de pessoas, o Senhor começa a quebrar o coração dele, quebrar o orgulho dele. E eu creio que talvez eu e você nessa noite precisamos que o nosso orgulho seja quebrado. Que nós precisamos sim uns dos outros, que nós precisamos sim caminhar juntos. Então não pense que você pode recomeçar sozinho. Não pense nisso. Não pense que você pode se libertar sozinho. Você pode resolver o seu casamento sozinho, construir a sua família sozinho, enfim. O Senhor coloca pessoas sábias, pessoas cheias do Espírito Santo ao nosso redor, para nos orientar, para nos guiar, para nos dar sabedoria de direcionamento, para cuidar da minha e da sua vida. Não para ninguém ficar xeretando ou cuidando nesse sentido, não. Mas é para te fortalecer, para fazer com que você recomece sozinho. Então, eu quero que você, talvez, você esteja aqui, você ficou meio magoado ou chateado com alguém, dizendo, essa pessoa está se metendo demais na minha vida. Queridos, talvez ela está cuidando, tentando te fortalecer. Por amor, ele está dizendo, ei, você está errado, você precisa mudar.
Você não vai conseguir se libertar sozinho, por isso que eu estou aqui para te ajudar, eu estou orando por você. E às vezes você não entendeu. Mas, ou talvez você esteja aqui e você não está fortalecendo outros. Eu amo o texto de Filemão 7, onde Paulo fala que ele agradece Filemão, porque ele fala assim: Filemão, você tem encorajado o coração de muitos santos. Filemão era um homem encorajador, que encorajava o coração de muitos. Você é uma pessoa assim? Quem você tem encorajado? Se eu perguntasse do que você tem reclamado, talvez a lista deve ser enorme. Mas se eu te perguntasse dessa noite, como você tem sido Filemão na vida de alguém, encorajando as pessoas, dando uma palavra de ânimo, de fé, não, mas vamos continuar, vai dar certo em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir o direcionamento do Senhor, uma nova estratégia, para que você resolva o problema do seu casamento, da sua família, mas nós vamos continuar. Irmão, se apeguem a essas pessoas. Hebreus 13, 16, 17. O autor fala a respeito sobre esse cuidado com uns com os outros. Versículo 16 de Hebreus 13. Não se esqueçam de fazer o bem, de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. E olha só no capítulo 10 de Hebreus, versículo 24 e 25. Importemo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. O autor de Hebreus está dizendo assim: olha, nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos respeitar os ídolos, porque eles estão cuidando de nós também, mas nós precisamos congregar, não somente para louvar o Senhor, isso é lindo, isso é maravilhoso, essa é a razão que nós estamos aqui, é verdade, mas o autor ele ainda coloca um outro ponto. Nós precisamos nos reunir como igreja, nós precisamos estar unidos uns com os outros, para quê? Para encorajar, para incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Porque, queridos, não sei você, vocês não, tenho certeza que não. Mas eu, de vez em quando, eu desanimo. Alguém aqui é pecador, assim, igual eu também, que desanima de vez em quando? Temos dois aqui. Glória a Deus por você, eu desanimo. Me ensine a não desanimar. Mas de vez em quando a gente desanima. E aí é tão bom quando você está desanimado, às vezes até dá raiva, às vezes. Aí você encontra a pessoa super empolgada, né? Ele fala, não, vai dar certo. Aí você quer reclamar, você quer murmurar, e a pessoa está super animada, empolgada, cheia de fé. E aquilo é tão bom. E é por isso, queridos, que eu e você precisamos nos reunir como igreja, andarmos uns com os outros, não podemos ficar sozinhos, isolados nesse sentido, que é para nos encorajarmos aos outros. Vai ter dia que você vai estar super empolgado, cheio de fé, é nesse dia que você precisa vir. Porque talvez é ter um irmão ao seu lado, na sua frente, ou aonde você está, que está precisando de um abraço, de uma palavra. Tem uma irmã na igreja, irmã Antônia. Acho que ela é a mais anciã da igreja. Irmãos, eu gosto tanto do abraço dela. Às vezes eu chego lá na igreja, oh meu Jesus, eu estou aqui. Irmãos, eu amo esse povo, mas hoje eu vim em disciplina. Sou daquele jeito. Mas quando eu chego lá com a irmã Antônia, aí ela, oh meu pastorzinho, criança, ela vai desse jeito. E ela me dá um abraço tão gostoso. Irmãos, me encorajam. É tão bom. Às vezes você é essa irmã Antônia, esse irmão Antônio, e talvez tenha essa habilidade. Exerça isso. Porque no dia que você estiver precisando, também outras pessoas vão dizer, ei, você me encorajou no dia que eu estava fraco. Agora eu vou te encorajar no dia que você está fraco também. Como diz Eclesiastes 4, 9, 10. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho das pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante.
Isso é terrível. Sabe uma das coisas mais terríveis e diabólicas que o inimigo faz da minha e na sua vida é tentar nos tirar da comunhão. Se você olha os sintomas, os primeiros sintomas da depressão, é a pessoa que quer se isolar de todo mundo. Ela não quer ficar perto de ninguém. E se você pega, se a depressão não for tratada, não for cuidada, com o passar do tempo vem as ideias suicidas. E aí aquela pessoa que um dia perdeu as amizades, os contatos, não quer mais ver ninguém, brigou com todo mundo, agora ela se vê sozinha, aí vem o inimigo e fala assim, ei, ninguém te ama. Você está sozinha. Acaba com essa vida. E aí você de fato está sozinho. Se você já assistiu algum documentário da savana, essas coisas assim, um show National Geographic, você vai ver lá. Às vezes, quando os leões eles vão atacar, somente os búfalos, ou os gnus, ou algo do tipo, e aí eles se reúnem com um bando, e quando o bando tá unido, tá junto, eles enfrentam os leões e botam eles para correr. E às vezes, nesses ataques, eles conseguem ferir alguns. E aí ele começa a sangrar. E ele começa a puxar a perna. E ele já não consegue mais acompanhar o rebanho. E aí ele vai ficando machucado. Ah não, tá me dando muito trabalho. Tá me cansando demais. Fulano falou aquilo que eu não gostei. Ah não, hoje eu tô cansado. Ah não. E aí eu vou me distanciando do rebanho. Adivinha só quem que aparece? Quem que estava só à espreita, olhando aquele búfalo, aquele gnu, machucado e ferido? Os leões. E ali eles vêm e atacam. Só que agora ele está tão longe do rebanho, que o rebanho não consegue mais o proteger. Às vezes, queridos, o inimigo vai fazer algumas feridas em mim e você, porque quando nós convivemos com pessoas, nós machucamos uns aos outros, é verdade. É o ferro afiando ferro. Relacionamento não é fácil, viver com gente não é fácil. Mas eu e você precisamos tomar muito cuidado para que esses ferimentos não nos façam ficar para trás do rebanho. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado. Cuidado com esse desânimo momentâneo, cuidado com isso. Cuidado de achar que você vai cuidar primeiro de você e eu vou cuidar aqui da minha vida. Quando eu estiver bem, aí eu volto. Isso não vai acontecer. Volte, você precisa de pessoas. A comunhão, ela é reanimadora. Ela contribui, irmãos, para encorajar os animados, fortalecer os fracos, acolher os desamparados. Portanto, irmãos, é um dever da igreja viver em comunhão. Assim como é um dever dos que querem renovar suas forças, estarem dispostos a não ficarem sozinhos. A igreja tem que viver em comunhão, é a nossa obrigação, é verdade. Mas se você quer recomeçar, se você quer renovar as suas forças, você precisa estar disposto a não ficar sozinho. Não recomece sozinhos. John Stott, grande escritor que eu amo demais do século passado, ele disse que a vida cristã é uma peregrinação, mas não é uma peregrinação solitária. É uma peregrinação, mas não é uma peregrinação solitária. Então, não recomece sozinho. Vamos repetir isso? Não recomece sozinho. Isso aí, glória a Deus. Segundo ponto. Depois que esse homem tão importante agora estava sendo quebrado e tratado como um bebê, o Senhor começa... Ele entendeu. Paulo entendeu que ele precisava de pessoas, mas ele entendeu que ele precisava de alguém ainda muito maior. Por isso que ele estava, versículo 11, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, vai buscar ele, e pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando.
Segundo ponto, priorize a oração. Segundo ponto, o primeiro. O primeiro. O segundo. Priorize a oração. Esse homem, ele entendeu que, de fato, ele não podia recomeçar sozinho. Mas ele não fez dessa verdade uma dependência. Tem pessoas que dependem de outras pessoas. Tem gente que quer ser muito orgulhoso e não quer ser de ninguém. Mas tem outros que precisam de todo mundo. Também não é assim, tem um equilíbrio disso. A pessoa não ora porque ela está pedindo para a irmã de oração orar. Ela não lê a Bíblia porque ela está pedindo para o irmão que estuda a Bíblia para ler e ensinar a Bíblia para ela. Ela sempre precisa dos outros. Sempre está na dependência dos outros. Não, nós precisamos ter um equilíbrio. E Saulo entendeu isso. Ele é verdade, eu preciso dos meus irmãos, eu não posso começar sozinho. Mas eu vou priorizar a oração. Porque eu conheço alguém que pode resolver essa situação que os homens não podem. E em todo aquele processo, todo aquele quebrar, toda aquela visão, não levou esse homem a murmurar, a reclamar, a perguntar assim, porque o que foi? Não. Ele foi orar. Ele poderia ter ficado revoltado com Jesus, afinal de contas, ele já tinha ficado revoltado com Jesus esse tempo todo. Ele poderia continuar, mas não, agora ele vai para a oração. Irmãos, às vezes há o nosso desânimo. Às vezes vem uma frustração na minha, na sua vida, um problema no nosso casamento, na nossa casa, com a família. Que às vezes é o Senhor me chamando para o melhor lugar para que eu e você podemos estar, que é no lugar da oração. Às vezes não é o diabo, não. Às vezes não é a prova, não. Às vezes é o Senhor mesmo te chamando, dizendo, eu estou com saudade, volta para cá. Deixa eu mandar um problema, porque quando eu estou com um problema, ele lembra que eu existo. Então primeiro que tem um problema. Quando tem um problema, ele lembra que tem igreja, ele lembra que tem um povo. Então, recebe um problema para ver se dessa vez agora você me reconhece, para ver se você lembra de mim. Às vezes o Senhor faz isso conosco. Se você ler Oséias capítulo 2, é justamente isso. É o Senhor dizendo, esse povo não me reconheceu. Eles estavam dizendo que foram os ídolos que deu o vinho, que deu o cereal, que fez prosperar os negócios dele, mas na verdade era eu. E eles achavam que eram seus ídolos. Então eu vou fazer eles passarem por um deserto. Eles lá, eu vou falar um coração, eles vão ver, sou eu que estou fazendo a obra. Eu estou atraindo. Versículo 14. E eu atrairei para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Vamos desse. Na verdade, inclusive, leio o livro de Oséias todo, irmãos. Para mim, é o livro mais lindo do Antigo Testamento. É o livro de Oséias. Que ele fala isso nesse começo. Pega o mestre de oração, priorize a oração. Nós precisamos entender, irmãos, que boa parte do nosso esgotamento espiritual ocorre devido à falha da nossa vida de oração. Nós falhamos, às vezes não é o cansaço, não é só o inimigo, é que nós não estamos renovando as nossas forças através da oração. É como se eu e você parássemos de nos alimentar, você vai ficar fraco, você vai ficar doente. A mesma coisa espiritualmente, se você paramos de orar, nós vamos ficar fracos espiritualmente, vai acontecer algum problema. Tanto é que o salmista, no Salmo 138, versículo 3, ele diz, quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Quando eu clamei, quando eu orei, está precisando de força? Está precisando recomeçar? Está precisando renovar as forças? Vá para o melhor lugar, vá para o lugar da oração. Nesse lugar onde nós nos entregamos, nós conhecemos aquele que nos salva, que nos transforma. Hebreus, mais uma vez, no capítulo 4, versículo 16, diz assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Está passando por um momento de necessidade? Corra para o trono da graça através da oração. A oração nos dá esse lugar, nos ensina isso. Paulo entendeu tão bem isso, que ele ensinou a Timóteo, seu discípulo, no capítulo 1, no capítulo 2, da sua primeira carta a Timóteo, no versículo 1. Paulo estava dando instruções para Timóteo.
para como que ele deveria pastorear a igreja de Éfeso. Mas ele começa a dizer assim, olha, antes de tudo, antes de eu falar qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo está dizendo, priorize a oração. Timóteo, priorize a oração na sua vida. Timóteo, priorize a oração no ministério. Timóteo, priorize a oração na sua família. Priorize a oração no seu trabalho. No seu devocional, priorize a sua vida de oração, porque é lá onde você encontra forças. É lá onde o Senhor renova as suas forças. É lá onde o Senhor te recomeça. A W. Tozer diz que o homem que ora efetivamente é aquele que está perfeitamente convencido de que, sem Deus, nada pode fazer. Irmãos, o arrogante não ora. Você quer saber se você é arrogante? Não é pelo jeito que você fala. Não é pelas roupas que você veste. Não é se o seu nariz é mais empinado ou não. É pela sua vida de oração. Quanto menos você ora, mais arrogante você é. Quanto mais você ora, mais humilde você é. Porque o ato da oração quebra o nosso orgulho. Por quê? Porque eu estou dizendo, Senhor, eu não consigo, Senhor, resolver isso. Senhor, eu não consigo dar jeito nessa mulher, pelo amor de Deus, quando ela abre essa boca, Jesus. Senhor, eu não consigo, não sei o Senhor, eu não consigo lidar com esse menino, eu vou arrancar os cabelos dele, Senhor. Me ajuda. Senhor, se não for o Senhor, o Diego vai dar. O que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo que sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Isso é uma atitude de humildade. É dizer, Senhor, eu não consigo. Por isso que é difícil você reconhecer uma pessoa. Pelo menos eu não conheço. Uma pessoa que tem uma vida fervorosa de oração, que seja arrogante. Não conheço. Porque constantemente ela está ali se humilhando diante do Senhor. E dizendo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Mas o Senhor pode. O Senhor pode dar jeito. O Senhor pode fazer. Amém, irmãos? Amém. Jesus falou isso no seu sermão no monte, Mateus 6,6. E é interessante porque o Senhor fala para Ananias. Ele fala assim, olha, vá procurar Saulo porque ele está doente. Foi isso? Não. Que ele está orando. A oração foi o GPS onde Deus, eu estou vendo um homem orando. Vá lá. E a oração chamou a atenção do Senhor. E Mateus 6,6 diz, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai que vê em secreto, o recompensará. Não é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê. Então o lugar, queridos, da oração é esse lugar onde o Senhor olha para nós. E se você ler Apocalipse, o livro lindo, não fique com medo do livro de Apocalipse, queridos, é lindo, é maravilhoso. Se você vê no céu, tem adoração, é os anjos cantando, é os anciãos lançando as suas coroas, é maravilhoso, mas tem um momento que João fala assim, e houve grande silêncio. E eu vi que estava subindo como incenso suaves aí no Senhor. Eram as orações dos santos. O céu, a adoração, tudo para, porque a igreja está orando. Esse é o nosso Deus pelo qual nós servimos. Nós servimos a um Deus que para nos ouvir. Amém? Então priorize a oração. Primeiro ponto. Vamos lá, primeiro ponto. Agora, segundo. E terceiro, recomece pelo começo. Terceiro. Eita, agora. O que ele fez? Versículo 18. Depois de ter feito tudo isso, Ananias foi lá, orou por ele. Imediatamente, algo como escamas caiu nos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Irmãos, é simples. Se eu e você vamos recomeçar, queridos, nós não vamos recomeçar por algo difícil. Vou recomeçar aqui, eu estava meio
meio frio espiritualmente assim, eu não sei, eu entreguei minha vida para Jesus, vou entregar minha vida para Jesus hoje e vou começar assim, sei lá, ressuscitando um morro. Não, querido, você começa pelo começo. Começa uma coisa simples, a primeira coisa que Saulo tinha que fazer, ele tinha que se levantar, ele tinha que tomar uma atitude. Quer saber, não chega dessa, o Senhor já me curou, agora eu posso ver, agora eu me levanto. E o que ele fez? Foi batizado. Irmãos, o batismo é lindo. Porque o batismo ele marca esse início, esse começo. E aí você fala assim, foi batizado. Normal. Quem aqui já foi batizado? Isso pode ser algo normal. Foi batizado. Mas para Saulo não. Saulo era fariseu, que era uma seita religiosa. E essa seita, os judeus, eles só batizavam gentios que queriam ser judeus, que queriam participar da fé. Então os fariseus faziam o ritual, que era a circuncisão, e o batismo. Então, para Saulo se batizar sendo judeu, era uma ofensa terrível, porque era como se ele fosse um gentil. Algo que os judeus não detestavam. Mas tinha um outro significado. O batismo, uma vez que eu e você fazemos, quando nós de fato nos convertemos, quando nós compreendemos quem é Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, e seguimos o exemplo dele, porque assim, Jesus se batizou, então se nós queremos ser iguais a Ele, semelhantes a Ele, nós vamos nos batizar também, é verdade. Quando nós fazemos isso, é uma vez só. O batismo verdadeiro é uma vez só. Só que os fariseus, eles faziam isso várias e várias vezes, que era o lavar cerimonial. Toda vez eles tinham que estar se lavando. Se você ler lá em João, capítulo 2, vai ver que Jesus pega a água das talhas, que era para purificação. Era água para o povo tomar banho. Jesus vai lá e transforma em vinho. E o vinho simboliza o seu sangue. E aí Jesus vai dizendo assim, olha, não vai ser água que vai limpar ninguém. Vai ser o meu sangue que vai limpar. E é uma vez. E aí, queridos, ele começa... Então isso era um ato de humilhação para Saulo. Primeiro porque ele estava se identificando como um gentil. E segundo, ele estava dizendo que aquele batismo que ele fazia, e ele fazia com tanto rigor, não servia para nada. Porque agora ele chega diante do verdadeiro. Ele chega agora, não, agora eu vou participar da aliança com Cristo. Agora, de fato, eu entreguei minha vida para Ele. Eu quero viver para Ele. Então, assim como ele se batizou, eu vou me batizar também. E é interessante porque ele perseguia essas pessoas que eram batizadas. E agora ele estava sendo batizado também. Que alegria, irmãos. E talvez tem pessoas falem assim, não, mas eu já fui batizado quando eu era criança. Mas, queridos, se você for ver, Jesus foi batizado quando adulto. Saulo foi batizado quando adulto. Por quê? Porque é o símbolo justamente desse entendimento. É quando eu e você entendemos o que Cristo fez por nós. Agora sim, com essa fé, agora eu morro para este mundo e renasce, ressuscito para a vida eterna. É o símbolo. O batismo não salva, mas ele traz esse símbolo da nossa morte para esse mundo, para a nossa morte para o pecado e para a nossa ressurreição para Cristo. Então Paulo, mesmo sendo um mestre da lei, mesmo sendo alguém tão importante, venceu o seu orgulho teológico e foi lá e se batizou. E não, quero recomeçar, eu vou recomeçar do jeito certo, vou recomeçar pelo batismo. Mas ele não parou por aí. Depois, termina dizendo que Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Se você queremos recomeçar, e o começo nós precisamos recomeçar pelo começo. O começo é pelo batismo, caso você não for batizado. Ou foi batizado quando criança, ou se batizou antes de se converter. Tem pessoas que se converteu depois do batismo. O batismo anterior não serviu de nada, porque ele é o símbolo da sua conversão. Se não teve conversão, simbolizou foi andado. Então batismo de novo. Agora com a verdadeira transformação. Mas, além disso, o símbolo do batismo agora que eu estou pertencendo ao corpo de Cristo. Por isso ele continuou, ele passou vários dias com os discípulos. Comunhão com os discípulos. Ele recomeçou pelo começo
E esse começo foi se batizando e tendo comunhão com outros discípulos. Porque, como eu falei no ponto anterior, ninguém pode recomeçar sozinho. Então, eu e você vamos precisar, queridos, assim como um bebê precisa dos cuidados especiais, o novo convertido também precisa. Se você deixar o seu filho, o neném, depois que ele nasceu, você fala assim, bom, agora tu já nasceu, agora é contigo, tá aqui o leite, tá aqui a mamadeira, tem água lá na geladeira, se você precisar de mim, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Por isso que o bebê precisa de cuidados especiais. Por isso que nós não podemos ficar sozinhos, por isso que é tão importante a comunhão como igreja. E aí, que o Senhor pode vir? Nós vamos orar nesse sentido. Você precisa recomeçar pelo começo. Talvez você ainda não fez uma entrega real a Jesus. Do seu coração, da sua vida. Você entregou totalmente a Ele. Talvez você está pensando em se batizar, mas ainda está em dúvidas. Talvez você está passando por alguns problemas na sua vida e as suas forças já se foram. E você está dizendo, Senhor, eu preciso de um renovo. Eu preciso de uma nova chance, de um novo gás, de uma força sobrenatural do Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui à frente e colocar-se à disposição do Senhor. Vou pedir que a pastora Ananias esteja orando pela sua vida. Não deixe para depois. E não se acalme também. Vem aqui à frente, coloque a sua família no altar do Senhor. Gostaria de pensar com você sobre tudo que acabamos de ouvir de maneira muito clara, de maneira muito sábia, da importância de todos esses princípios e aspectos da vida de todos nós. Talvez a sua dúvida seja, eu nem sei como recomeçar. Por onde recomeçar? Como recomeçar? E a pergunta que lhes faço agora: experimente Jesus. Se você ainda não teve esta experiência, esta é a oportunidade. Pastor, já dei tanta cabeçada, já experimentei tantas coisas, já fui em tantos lugares, já fiz isso aqui, porém continuo vivendo o vazio, o nada. E a pergunta é: você quer começar por este princípio, por este começo de tudo, conhecendo Jesus, recebendo Jesus como o Senhor, Salvador de sua vida? Se você ainda não fez, a igreja ora nesse momento para essa decisão, para essa tomada de recomeço, rever, experimentar uma vida nova.
sobre a direção, o domínio, o querer do Espírito Santo. Alguém que deseja fazer isso esta noite aqui, levanta a sua mão, onde você está, faz um sinal para a gente conhecer e orar por você. Quem não fez, tem uma oportuna mensagem muito clara, muito bonita, a sua essência, as suas verdades. Alguém? A segunda pergunta é sobre você, meu irmão, minha irmã. Em quantos momentos, às vezes, nós ficamos assim com aquele discípulo a caminho de Emaús, cheio de dúvida, cheio de tantas coisas e aquilo que acabaram de ouvir e tal, mas naquele momento estavam caminhando cheio de tristeza. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a renovar as nossas forças, a recomeçarmos juntos. Amém, meus irmãos? Vamos recomeçar juntos. E um ato simbólico, um ato sincero. Dizer, é exatamente isso, pastor, é exatamente essa palavra. Talvez seja esse momento que você já tenha, sabe, vivido alguns momentos de tristeza, alguns momentos de desânimo. Nesse momento, palavra dita, e você recomeçar, e vamos recomeçar juntos. Se esta é a tua vontade, vem aqui à frente para a gente orar juntos, para a gente clamar juntos, e caminharmos juntos nesse renovo, nesse começo, na oração. Não é uma decisão por Jesus, mas a decisão de não desistir. É a decisão de não parar. Venha até aqui, em nome de Jesus, igreja do Senhor, vamos nos fortalecer, vamos recomeçar dia após dia sobre essa autoridade, sobre esse poder da palavra e do Espírito Santo. Venha, chega até aqui à frente, vamos orar, é recomeçar, pois somos bombardeados, somos tentados a desistir do que é certo. O mal parece muito mais fácil, até mais atrativo. Mas vamos rever, recomeçar como diz a palavra, juntos. Vamos começar com alguém. Vamos começar com alguém que o Senhor tem colocado no coração, na nossa vida, no nosso caminho, para servir de apoio daquele ombro que nunca precisou de um ombro amigo, que nunca precisou de recostar em alguém. E muitas vezes, como disse o pastor, às vezes um simples abraço é algo que renova, é algo que restaura. Venha, meu irmão. Levanta aí do seu lugar. Vamos estar aqui na frente, orando, clamando ao Senhor para esse renovo, para essa realidade. Eu preciso, Senhor, desse renovo, desse recomeço. A nossa caminhada, os nossos desertos, os nossos vales. Oh Deus, se não for ao Senhor, se não for ao Deus da tua graça, tua bondade, se não for ao Deus dos anjos que acampam ao nosso redor, se não for, Senhor, alguém que pelo envio do Senhor, tem nos socorrido, tem nos ajudado, tem nos falado algo, ó Deus, que venha contra as nossas necessidades. Nesse momento, ó Deus, com a tua igreja,
com os teus filhos, ó Deus, firmando no teu altar, firmando, ó Deus, a luz da tua palavra, a luz da tua palavra, Senhor, o recomeço, a recomeçarmos juntos, a recomeçarmos, ó Deus, em oração, a recomeçarmos, ó Deus, pelo passo simples, direto, necessário, na comunhão, na vivência da autoridade do Senhor, ó Deus.